Esta é a apresentação do trabalho de bioquímica do segundo ano E, grupo 6, que tem como tema a contaminação por resíduos químicos e biológicos. Primeiramente, vai ser necessário definir o que são esses resíduos e como podem ser classificados. Os resíduos biológicos são aqueles que apresentam possibilidade de estarem contaminados com agentes biológicos que podem ou não serem nocivos aos seres humanos, como bactérias, fungos, vírus e etc. São exemplos os materiais hospitalares, tais como luvas descartáveis, gases, seringas, agulhas, tubos de coleta e de transferência. Os resíduos químicos, por sua vez, são todos os materiais ou substâncias que apresentam características de periculosidade quando não forem submetidos a processo de reutilização ou reciclagem, podendo apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, os resíduos biológicos podem ser subdivididos nos seguintes subgrupos. O subgrupo A1 envolve as culturas e estoques de micro-organismos vivos ou atenuados e os resíduos de laboratórios de manipulação genética. No subgrupo A2 encontram-se principalmente peças atômicas e resíduos provenientes de animais de pequeno porte submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos ou ainda resíduos suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação. O subgrupo A3 envolve peças anatômicas humanas, produto de fecundação em que não houve aparecimento de sinais vitais, que não possuam valor científico ou legal, sem nenhuma requisição do paciente ou dos familiares. O subgrupo A4 são todos os tipos de resíduos hospitalares que não apresentam riscos epidemiológicos, tais como bolsas transfusionais vazias ou com residual pós-transfusão, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. E por último, o subgrupo A5 envolve órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro-cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação. Os resíduos químicos são classificados de acordo com seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde, como também em função de sua natureza e sua origem. Em relação aos seus riscos, os resíduos podem ser classificados como perigosos, não perigosos, inertes e não inertes. Resíduos perigosos. Os resíduos perigosos são caracterizados pois possuem uma ou mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Além disso, esses resíduos são aqueles tipos de materiais que apresentam risco à saúde, exigindo tratamento. Alguns exemplos desses resíduos são restos de tinta, materiais hospitalares, pilhas e baterias, produtos radioativos. Resíduos não perigosos. Já os resíduos não perigosos são o oposto dos resíduos perigosos, ou seja, não apresentam risco à saúde e ao meio ambiente, com isso também não possuem as características de inflamabilidade e toxicidade, por exemplo. É essencial que empresas classifiquem os resíduos corretamente para que não sofram punições legais. Alguns exemplos de resíduos não perigosos são restos de madeira, restos de alimentos, lixas e gessos. Resíduos inertes. Os resíduos inertes são aqueles que, quando entram em contato com a água, não sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas. Esses resíduos podem ser descartados em aterros sanitários e até mesmo reciclados, não poluindo, pois não alteram o solo ou a água. Alguns exemplos dos mesmos são vidros, sucatas de ferro, isopor, borrachas. Não inertes. Os resíduos não inertes são aqueles que, assim como os não perigosos, não apresentam inflamabilidade ou corrosividade e também não possuem tendências a sofrer reação química. Os materiais dessa classe podem apresentar propriedades comburentes, biodegradáveis ou solúveis em água. São resíduos que possuem variadas formas que, mesmo não tendo capacidade de destruição ou contaminação, podem sujar rios ou solos. Porém, não podemos afirmar que esses resíduos não apresentam riscos ao meio ambiente e à saúde do ser humano. Alguns exemplos desses resíduos são lamas residuais, sistemas de tratamento, materiais têxteis e discos de corte. Os resíduos despejados de maneira irregular causam problemas tanto às pessoas que vivem na região quanto ao meio ambiente. Um exemplo é o lixo hospitalar, que muitas vezes é jogado em lixões a céu aberto junto do lixo comum, o que pode ocasionar na contaminação de catadores que frequentam esses locais diariamente e reviram os entulhos sem nenhum tipo de proteção. A contaminação também pode ser passada através de animais selvagens ou domésticos
que entram na casa dos moradores após circularem pelo local. Dentre as doenças transmitidas por causa dos resíduos biológicos estão raiva, AIDS e sarampo. O ambiente é gravemente afetado com o descarte irregular de produtos químicos. Entre os principais responsáveis pela contaminação da água estão a ausência de tratamento de esgotos domésticos e industriais, o uso de fertilizantes por parte dos agricultores, acidentes marítimos envolvendo petróleo e o lançamento de ácidos solventes, entre outros produtos que contaminam a água. Essa prática torna a água imprópria para o consumo, além de matar diversos animais e ecossistemas em rios, lagos e oceanos. Toda a utilização pública, industrial e agrícola dão origem aos resíduos. Em pequena quantidade, são decompostos pela ação de micro-organismos. Por outro lado, a quantidade excessiva provoca uma degradação das bacias fluviais e das costas, impossibilitando a vida nesses locais. Entre os problemas causados por resíduos químicos depositados na água aos humanos estão danos ao sistema nervoso, fígados e rins e até mesmo câncer. Os processos de tratamento são adotados para que um material deixe de ser perigoso ou ainda tenha sua periculosidade diminuída. Os resíduos biológicos podem passar por 2 processos de tratamento, sendo eles a autoclavagem, que consiste em manter o material contaminado em contato com vapor de água sob pressão e em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os micro-organismos, e também a incineração, que é a queima do lixo em usinas próprias, destruindo os micro-organismos que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e industrial. O tratamento dos resíduos químicos, que pode ser realizado em um laboratório, envolve os seguintes processos: neutralização, redução, oxidação, precipitação, destilação, degradação química, biodegradação e processos oxidativos avançados. Quando os resíduos químicos não puderem receber tratamento, estes devem ser armazenados temporariamente em abrigos até que sejam retirados por uma empresa especializada, de modo que suas características e quantidades não se alterem. Quando não houver condições nenhuma de tratamento para um resíduo químico, este deverá ser enviado para um aterro licenciado para o recebimento de resíduos perigosos. O descarte de resíduos químicos é um processo realizado por empresas especializadas na prestação desse tipo de serviço, que tem como função descartar, isto é, dar a destinação correta dos resíduos provenientes de atividades, sobretudo de indústrias químicas e farmacêuticas. Tais resíduos que são altamente perigosos para o meio ambiente e potencialmente nocivos à saúde humana, por isso não podem ser descartados como lixo comum, sendo de extrema necessidade a contratação de uma empresa que realize o correto descarte de resíduos químicos. Porém, muitas pessoas não sabem que descartar pilhas e computadores de modo incorreto pode prejudicar o meio ambiente, pois o lixo eletrônico não pode se misturar com o lixo comum, já que seu destino correto são os aterros industriais especiais para resíduos químicos perigosos. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade de recolher e destinar esse lixo para locais apropriados é dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletrônicos. Portanto, os computadores devem ser devolvidos aos fabricantes, que vão desmontar os aparelhos, separar os componentes e reaproveitar ou reciclar as peças e metais. Já celulares antigos podem ser devolvidos à operadora ou à loja que foram comprados para que as baterias sejam devolvidas às empresas fabricantes. As pilhas e baterias devem ser descartadas em pontos de coleta. Porém, apenas 17% da população do país é atendida pela coleta seletiva, pois cerca de 71% dos municípios brasileiros não fazem isso de maneira correta e seletiva, a ponto de não prejudicar o meio ambiente. A coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e recolhimento de resíduos descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser reciclados são separados do lixo orgânico. Por isso, é o primeiro e mais importante passo para fazer com que várias categorias de resíduos sigam seu caminho para a reciclagem ou destinação final ambientalmente correta, pois o resíduo separado corretamente deixa de ser lixo. No entanto, por várias razões como escassez de recursos, deficiências administrativas e falta de visão ambiental, é comum que esses resíduos sejam descartados em locais inapropriados como os lixões. Contudo, a importância do descarte correto de resíduos químicos está relacionada com a redução dos impactos ambientais do consumo.
do consumo. Quando separamos o lixo, facilitamos muito seu tratamento e diminuímos as hipóteses de impactos nocivos para o ambiente e para a saúde da vida do planeta, incluindo a vida humana. Como podemos ver, o capitalismo envolve toda essa questão da contaminação, porque a população não sabe o mal que atribui jogar o lixo como resíduos químicos, pilha, restos de substâncias de lâmpada fora de qualquer jeito. É falta de informação e precisa ser previamente avisado para que o senso comum de prevenção do meio ambiente seja entendido pela população. Em função de suas características, o lixo químico merece um cuidado especial no seu acondicionamento, manipulação e disposição final. O lixo químico é um dos maiores problemas da sociedade moderna e é responsabilidade de todos descartá-lo de modo eficiente, fazendo com que ele tenha o menor impacto possível no meio ambiente e nos seus habitantes em geral. É necessário que o conhecimento geral desse descarte expanda horizontes de apenas conteúdos da ciência e seja inserido no contexto socioeconômico da sociedade. Que o manuseio deixe de ser recomendações pela internet ou compreensão de profissionais e passe a ser conhecimento geral da população e estejam preparados para uma ação responsável e interativa com o meio ambiente.